Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Esta é a nossa 9ª aula de Catecismo da Doutrina Cristã e hoje nós falaremos sobre o sacramento da confirmação ou crisma. O sacramento da confirmação ou crisma é o sacramento que nos dá o Espírito Santo. Ele imprime em nossa alma o caráter de soldados de Jesus Cristo e nos torna perfeitos cristãos. Nós já vimos que no batismo nascemos para a graça de Deus e nos tornamos verdadeiros cristãos. Agora nós vamos ver que o sacramento da confirmação, ele completa essa obra. Ele faz com que nós cresçamos para a graça de Deus e nos tornemos perfeitos cristãos. Então aí está já delineada a diferença e a grandeza desse sacramento da confirmação. Porque enquanto no batismo nós nascemos e nos tornamos cidadãos, né, do reino dos céus, pelo sacramento da confirmação nós crescemos e nos tornamos soldados do reino dos céus. Então aí está a diferença, o nascer para o crescer, o ser um súdito de Jesus Cristo e ser um soldado de Jesus Cristo. Isto aí já nos conta um pouco da grandeza desse sacramento. E nós podemos perceber o quanto ele é admirável se nós olhamos para o Pentecostes, que foi quando os apóstolos de Jesus Cristo receberam esse sacramento, que depois vão conferir aos demais por meio do crisma. O sacramento da confirmação foi recebido pelos apóstolos e os apóstolos foram completamente mudados por ele. Assim também pode acontecer conosco. Vamos observar o que aconteceu com os apóstolos. Os apóstolos, como nós sabemos, antes de receberem o Espírito Santo, eles eram pessoas ignorantes. Eles eram medrosos e cheios de imperfeições. Então, logo receberam o Espírito Santo. Eles se tornaram homens instruídos, homens cheios de coragem e cheios de fé e caridade, perfeitos, exemplos de vida cristã, de tal modo que a sua fé tinha a eloquência capaz de converter multidões, e era tão grande que eles não temiam aparecer diante de tribunais de tiranos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e confessá-lo perante eles todos. A caridade deles era tão imensa que eles foram pelo mundo para anunciar o Evangelho de Cristo e deram o seu sangue por este Evangelho. Deram o seu sangue, ao ponto do martírio, ao ponto de entregar a vida por Cristo. É muito interessante, então, que o batismo, se você observar bem, ele tem um certo caráter passivo. Sobretudo quando é uma criança que o recebe, mas de uma forma geral, nós recebemos muitas coisas de Deus. E o batismo é assim uma torrente imensa de graça de Deus. Nós vamos de inimigos de Deus para amigos de Deus. É toda uma obra que Deus opera para que nós estejamos com Ele. No sacramento da confirmação, também há esse caráter. Claro, sempre é uma graça de Deus o sacramento. Mas ele faz com que nós tenhamos condições de fazer algo por Jesus Cristo. Ele nos dá este poder para fazer muitas coisas por Deus nosso Senhor. Ele nos dá essa força que nós vamos precisar para combater as tentações, para lutar contra os inimigos da alma, para lutar contra os inimigos da igreja. Então, aí está a grande dignidade desse sacramento. E nós vemos isso também, não só no caso dos apóstolos, mas também no caso de muitos cristãos que receberam muito bem esse sacramento e foram verdadeiros heróis. No tempo de Juliano o Apóstata, por exemplo, a história de que Juliano, quando estava querendo fazer um sacrifício para os ídolos, ter sido impedido por um defensor da fé, um cristão, que enquanto se preparavam os sacrifícios, enquanto estavam se preparando as vítimas, invocou nosso Senhor Jesus Cristo. Fez o sinal da cruz, invocou o Santíssimo Nome de Jesus Cristo e, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, estes sacerdotes e as pessoas do templo foram impedidos, eles não conseguiam preparar a cerimônia. E Juliano estava à espera
e o sacerdote ansioso para começar o sacrifício, mas as facas não cortavam, o fogo do templo havia se apagado misteriosamente, e assim intrigado o sacerdote disse: por acaso há um cristão aqui? Há um galileu, como eles diziam na época, há um galileu que tenha sido lavado pela água, que tenha sido ungido pelo bálsamo, né? Assim como eles chamavam os batizados e os confirmados à época, os pagãos, né? E então este jovem se levantou resoluto, firme, e disse assim: a causa sou eu, que fiz o sinal da cruz e invoquei o santíssimo nome de Jesus para a vergonha dos vossos ídolos. E Juliano o apóstata, ele ficou com medo, ele temeu nosso Senhor Jesus Cristo. E assim não continuou com o sacrifício, mas saiu do templo, confundido. Este jovem depois relatou isso para os seus companheiros cristãos e todos eles ficaram bem persuadidos que a confirmação, este sacramento, se é bem recebido, ele nos torna de fato verdadeiros soldados de Jesus Cristo. E é nesse espírito, nessa certeza, certo, que nós devemos bem nos dispor para a recepção deste sacramento. Quais são as disposições que nós precisamos para receber bem o sacramento? Bom, em primeiro lugar, vamos dizer que, como você já percebeu, todos nós, né, somos exortados para receber esse sacramento. Devemos buscar esse sacramento e buscar que as pessoas que são dependentes de nós, sobre as quais nós temos alguma influência, que também recebam esse sacramento, certo? Todo batizado deve também ser um confirmado. É o que se espera, é o que a igreja exorta todos a fazer. Mas a idade conveniente para receber esse sacramento, né, por assim dizer assim, a idade mínima, né, são os 7 anos, por aí, um pouco mais, um pouco menos. Por que os 7 anos? Eu já explico. Porque a partir dos 7 anos, a criança já começa a fazer uso da razão, então já começam as tentações, e ela corre o risco justamente de pecar. E por isso o sacramento da confirmação vem para dar esta força, vem para confirmar, né, e fortalecer no combate espiritual. Então, para que a criança já desde pequena se torne soldado de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito importante. Também é conveniente que seja assim, porque aí a criança já pode compreender também os mistérios da fé. Isso é um ponto importante. A igreja recomenda que ela já saiba que assim ela pode estimar mais o sacramento e receber com melhores disposições. Né? E outra coisa que é necessária, e bom, na verdade que é muito conveniente, né, é que a criança ela vai já estar numa certa posição que ela vai ser capaz de lembrar, né, de ter recebido o sacramento. Isso é bom, né, a memória de ter recebido o sacramento da confirmação e assim estimar esse momento, né, trazer na memória. Muito bem, então é muito conveniente que seja assim, e partindo agora para as disposições que todos nós temos que ter ao receber esse sacramento, em primeiro lugar, você precisa recordar que o sacramento da confirmação ou crisma é um sacramento dos vivos. Nós já vimos isso quando falamos dos sacramentos em geral. É um sacramento dos vivos, isto é, ele tem que ser recebido por pessoas que estão em estado de graça de Deus. Não pode estar em pecado mortal. Tá bem? Então é um sacramento que você precisa se dispor de uma tal forma que não lhe acuse nenhum pecado, senão você corre o risco de estar cometendo um sacrilégio. Está bem? Então, cuide de confessar-se bem antes de receber este sacramento da confirmação ou crisma. Uma outra coisa que você precisa saber são as principais verdades da doutrina cristã. Pelo menos um bom entendimento da Trindade, um bom entendimento do mistério da encarnação. Isso é importantíssimo. Aí estão as nossas aulas de catecismo da doutrina cristã para poder ajudá-lo neste sentido. Está bem? Muito bem. E, por fim, também é necessário receber o sacramento com reverência e devoção. E para isso não há nada melhor do que conhecer o sacramento. Como nós estamos fazendo aqui. Conhecer a dignidade do sacramento, os dons do Espírito Santo que nós recebemos.
E também, por que não, o ministro, a cerimônia, a matéria do sacramento, o significado de cada coisa. Então vamos falar um pouco, tá? Sobre essa questão. Então, quem é o ministro do sacramento da confirmação? Quem é aquele que administra este sacramento? O confere, né, aos crismandos. Quem é? É o bispo. Sim, o bispo. E é o bispo pelo menos por 3 ótimos motivos. Primeiro, porque a administração desse sacramento, desde o princípio, era dos apóstolos. Era um direito, um privilégio exclusivo dos apóstolos. Nós vemos isso, por exemplo, na própria Sagrada Escritura, onde esperava-se que os apóstolos passassem para administrar este sacramento, para confirmar na fé, para impor, né, sobre eles, invocar sobre eles o Espírito Santo, né, e assim eles pudessem receber. Veja que os apóstolos receberam por um sinal do céu, o sacramento da confirmação. E depois eles comunicaram isto aos demais. Então assim que foi feito. Os apóstolos que o comunicam. E assim um sucessor dos apóstolos que o comunica a nós hoje. Um bispo. Além disso, nós temos que é conveniente e deve ser o bispo, porque é normal que um alto oficial seja aquele que vai escolher para o rei, para o príncipe, os soldados que vão fazer parte do seu exército, e não qualquer pessoa. Compreende? Não qualquer ministro, mas altos oficiais. E quem é que são esses altos oficiais da igreja? São os bispos, precisamente os bispos. Então são os bispos que vão alistar aqueles que serão soldados de Cristo Rei. Isto é, aqueles que receberão este sacramento que nos faz soldados de Jesus Cristo. Por fim, e é muito bela esta consideração, também é o bispo, porque convém que o mestre termine a obra começada pelos discípulos. Então, o sacerdote, discípulo do bispo, começou, administrou o sacramento do batismo. E agora vem o próprio bispo terminar esse trabalho, levá-lo à sua perfeição com o sacramento da confirmação. E de fato faz porque o bispo ele possui a plenitude do sacerdócio. E assim ele nos confere esta grande graça que é o sacramento da confirmação. Muito bem. Então, isto sobre o ministro. O ministro ordinário do sacramento é o bispo. Agora, vamos falar um pouco sobre o que o bispo faz, um pouco sobre a cerimônia do sacramento da confirmação ou crisma. Bom, a cerimônia é muito simples, na verdade, ela é breve, ela consiste basicamente, não vamos entrar aqui em muitos detalhes, são as partes que são mais edificantes e pertinentes para a nossa explicação depois sobre a matéria e a forma do sacramento. Então, ela consiste basicamente em o bispo, né, fazer uma oração, invocando o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, sobre os crismandos. Então, começa assim. E aí depois, ele diz a forma do sacramento, que a saber é a seguinte: eu te assinalo com o sinal da cruz e te confirmo com o crisma da salvação, em nome do Padre, e do Filho e do Espírito Santo. Esta é a forma desse sacramento. Muito bem, e ele faz isso enquanto, de fato, faz o sinal da cruz na fronte do crismando, né? Ele faz o sinal da cruz com o azeite, né, misturado com o bálsamo, que é o óleo do crisma, o óleo santo do crisma. Então é assim que se confere esse sacramento. Depois, o bispo, ele com sua mão direita, isto é muito, né, chama muita atenção, de fato, né? Com sua mão direita, ele vai e dá uma leve bofetada, né, na face esquerda do crismado. Então ele dá uma leve bofetada e diz assim: Pax tecum, né? A paz seja contigo. Ao fim, para terminar, encerrando, ele dá a bênção.
Então a cerimônia é esta, uma cerimônia bem tranquila, como você vê, não tem muitas e muitas coisas, claro que eu estou simplificando, mas é basicamente nisso que consiste a cerimônia, né, onde se recebe o Santo Crisma. Muito bem, e se nós formos pensar um pouco mais sobre a matéria do sacramento, isso vai ser de grande edificação para a nossa alma, porque como acontece no batismo, que a água tem aqui todo aquele significado que vai nos lavar do pecado, também a unção do crisma também tem todo significado. A unção, o óleo do crisma, como eu falei, ele é azeite misturado com bálsamo. E isto é abençoado pelo bispo na Quinta-feira Santa. O azeite, ele é algo que penetra na nossa alma. Ele é algo que, como você sabe, por exemplo, sobre outros óleos, né? Ele alivia das dores, ele fortalece. Ele tem toda essa propriedade, então, assim, de consolação, de fortalecimento, de cura, né? De marcar, né? Porque no Antigo Testamento as pessoas ungidas eram pessoas que tinham uma grande missão. Então você é ungido quando você tem uma grande missão, um sacerdote era ungido, um rei era ungido. Nosso Senhor Jesus Cristo é chamado Cristo porque Ele é o ungido de Deus. Então a unção tem esse significado que vai nos dispor para esta missão de combater por Cristo nosso Senhor, que vai nos confirmar na fé de Cristo nosso Senhor. Muito belo isso. E além disso ainda há este bálsamo, o bálsamo que ele é aromático, e este aroma de santidade, o aroma das virtudes, comunica este aroma das virtudes que se espera que nós tenhamos como cristãos, seguindo a lei de nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, o bálsamo livra da corrupção, por isso que nós dizemos, né, um corpo foi embalsamado quando um defunto, ele é embalsamado, é justamente para preservar da corrupção. E assim nós somos preservados da corrupção, né? Do pecado, do vício, por meio desse sacramento. Nos dá esta força. Então é realmente muito belo. E se nós olhamos assim, né, é na fronte que se assinala. Para que você, cristão, tenha a cabeça erguida. Para que você não se envergonhe do nome cristão. Para que você esteja com a cabeça erguida para dar testemunho da fé. Também, nesse sacramento, se recebe sim aquela bofetada, não é? Aquele tapa, um leve tapa, mas para que você possa saber que você terá que muito sofrer se você entrar nessa peleja por Jesus Cristo. E que você deve estar disposto a padecer os sofrimentos que forem necessários por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a graça nós recebemos. E o único obstáculo para esta graça é você não receber com as disposições devidas. Mas se você tem as devidas disposições, você então terá também um Pentecostes. O Espírito Santo virá e você chegará à perfeição cristã. Então veja que beleza este grande sacramento da confirmação do Crisma. Muito bem, então, convém dizer, aí o bispo geralmente também, ao encerramento da cerimônia, ele vai dizer essas palavras também, que é importante, né, que aqueles que recebem esse sacramento rezem com frequência, muito importante, pratiquem boas obras, procurem viver conforme a lei de Jesus Cristo, sem respeito humano, sem envergonhar-se, por isso que é um sinal aqui, ó, bem na testa mesmo que você recebe. Assinalar-se com o sinal da cruz, a cruz de Cristo. Renuncie a ti mesmo, professe a fé em Jesus Cristo, siga Jesus Cristo. É isso que esse sacramento nos prepara. Nos prepara para ser adultos na fé, verdadeiros cristãos. Muito bem, e agora eu gostaria de dizer mais uma última palavra sobre os dons do Espírito Santo que se recebem nesse sacramento. E como eu falei, há todos os elementos nesse sacramento para que nos tornemos perfeitos cristãos.
E isto porque nos são comunicados os 7 dons do Espírito Santo. Os 7 dons do Espírito Santo são, em ordem: primeiro, o dom da sabedoria. Segundo, o dom do entendimento. Terceiro, o dom do conselho. Quarto, o dom da fortaleza. Quinto, o dom da ciência. Sexto, o dom da piedade. Sétimo, o dom do temor do Senhor. Cada um destes dons tem um sentido, tem uma função, tem uma finalidade. E nós vemos que esses dons, eles são como que uma escada que vai descendo do céu. Ela desce do céu. Bem nesta ordem que eu disse. Desce assim. Imagine uma escada assim que vai descendo, né? Para que nós possamos, por meio dessa escada, que são os 7 dons do Espírito Santo, subir até o céu. Ir até o céu. Até a perfeição cristã, que vai nos levar, por fim, ao paraíso com Cristo nosso Senhor. Então, vamos ver como é que funciona isso. Como é que é este itinerário do cristão que vai do estado do pecado até o estado da mais alta santidade. Como é que isso funciona? Então, é muito fácil entender. O primeiro passo, veja que a escada desce assim lá do céu. Então, o primeiro passo é precisamente o último dom. É o último dom, porque o primeiro foi a sabedoria, que está lá em cima. O último degrau. E aí vai descendo. E o primeiro que nós temos que pisar desses degraus é justamente o temor do Senhor. E nós sabemos por quê. Porque é esse temor que nos coloca no caminho da sabedoria. E se nós formos examinar-nos a nós mesmos, e se formos olhar assim para a nossa biografia espiritual, nós vamos ver realmente que foi este salutar temor do Senhor que nos levou a não fazer coisas que são más e a começar a procurar as coisas boas. Esse temor do Senhor, como diz a Sagrada Escritura, é o princípio da sabedoria. Esse temor do Senhor que vai nos dar, né, aquele impulso para que a gente possa dar o próximo passo. E esse próximo passo é o dom também que vem de Deus, que é a piedade. A piedade, ela vai nos começar a inclinar, a ter gosto pelas coisas do céu, a querer agradar a vontade de Deus, nosso Senhor. E assim, ela vai nos levar a dar mais um passo. E este é o dom da ciência, porque aquele que começa a amar a Deus, que quer fazer a vontade de Deus, ele precisa de instrução, ele precisa saber o que fazer. E assim Deus o instrui. De diversos modos, é verdade, mas é dom celestial. Ele instrui a alma cristã. Ora pelos pregadores, ora pelos livros e ora por sua inspiração. E é assim que a ciência de que é preciso fazer a vontade de Deus nos torna conscientes que neste mundo há muitos laços que nos impedem de fazer a vontade de Deus. Que neste mundo há ao menos 3 grandes inimigos da nossa alma, que são o demônio, a carne e o mundo. E eles nos querem impedir de fazer a vontade de Deus. Então nós começamos a entrar numa luta, num combate espiritual. Nós sabemos o que é a vontade de Deus. Nós percebemos que há um obstáculo para a realização da vontade de Deus. E aí Deus manda para nós a fortaleza, o dom da fortaleza, para que nós sejamos fortes para combater por Deus e para conseguir vencer esses obstáculos. Então, a força espiritual para conseguir dizer não ao pecado, dizer não ao demônio, dizer não ao mundo e assim triunfar sobre eles, esses inimigos de nossa alma. Mas não basta ter esta força. Também é preciso ter o dom do conselho, porque o demônio muitas vezes vai tentar arrastar os fortes com falsas ideias, com falsas imagens de bem, com aparências de uma boa coisa, aparências de justiça, aparências de verdade, e vai tentar levar essas pessoas para o mau caminho. Então é por isso que Deus envia o dom do conselho também, para que ele não se perca e consiga
ir triunfar mais uma vez sobre o demônio, que quando não consegue vencer alguém pela força, tenta vencer pela fraude. O conselho consegue driblar essa fraude, né, porque é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Uma vez, então, que já conseguiu este sucesso na vida ativa, na vida da milícia cristã, no corpo a corpo com o mal, então agora a alma cristã, ela já está disposta, já está pronta para receber coisas maiores, para penetrar nos mistérios de Deus. E é assim que ela começa a ingressar na vida contemplativa. E assim ela recebe o entendimento das coisas de Deus. Ela começa a compreender os grandes mistérios de Deus. Esse é o dom do entendimento. Mas o dom do entendimento não estaria completo, não fosse a sabedoria, que nos leva a unir ao entendimento o afeto, nos leva a ordenar a nossa vida, a regular a nossa vida cristã para este conhecimento como se fosse, como um fim. Então, isto que nós conhecemos como a causa primeira de tudo que é Deus, agora nós o tomamos como fim de todas as coisas. Nós vamos dispor todas as coisas para este fim. E nós vamos fazer isso de verdadeira caridade. Então, é um entendimento com a caridade. É um entendimento, é uma ciência com o afeto. E por isso que São Bernardo a chama de saber saboroso, ciência saborosa, a sabedoria. A sabedoria é este dom maravilhoso que nos coloca no mais alto da santidade. E é ela que nós devemos procurar. Então, o temor, ele nos coloca a dar o primeiro passo. Ele é o princípio da sabedoria, a máxima santidade. Mas o Espírito Santo, todos esses dons, ele vai nos levando. Lá desse caminho reto, o caminho do temor, vai levando para a piedade, e assim nós vamos subindo, e vamos subindo, e nós vamos subindo, até o cume da perfeição cristã. Veja, meu caro amigo, minha cara amiga, é isto que esse sacramento pode fazer com todos nós, se nós realmente estamos bem dispostos. Se nós colaboramos com a graça de Deus. Você que não é crismado ainda, veja o que você pode receber. Você que já é crismado, veja o que você recebeu e dê o devido valor a isso. E saiba, olha só todo este potencial que você tem. Então, todos nós podemos ser muito bons e santos, se nós tivermos as devidas disposições para receber esse sacramento da confirmação. Está bem? Então, eu penso que isso é o bastante sobre o sacramento da confirmação. Nós vamos falar ainda um pouco mais sobre esse sacramento, mas não aqui nesta aula, mas nós vamos colocar no site mais alguns materiais sobre este assunto. É muito pertinente, que todos os cristãos possam recebê-lo realmente com muita piedade, com muita devoção. Está bem? Então é isso. Na próxima aula nós vamos falar sobre o sacramento da Eucaristia. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.